Bom dia, meus irmãos. Graças ao nosso Deus, estamos novamente juntos para ouvir, aprender da palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez poder estar na casa dEle, que nós possamos, a partir deste momento, estar com a nossa mente, com o nosso coração voltado para as coisas de Deus, para as coisas do Senhor. Hoje, domingo, como sabemos, dia do Senhor, dia que nós, os crentes, separamos para estar na sua casa, bendizendo, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe para isso e que tudo que nós venhamos a fazer aqui nesta manhã, sejamos abençoados por Deus, direcionados pelo Santo Espírito do Senhor. Que Deus assim possa estar nos conduzindo e nos abençoando. Você que também está aí na sua casa, seja muito bem-vindo à nossa congregação. Que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, você continue sendo guardado e protegido por Deus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos colocar diante do Senhor para que Ele nos conduza em todos os momentos deste culto. Soberano Deus, amado, bondoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer-te, Deus, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui nesta manhã para juntos, como igreja do Senhor, Pai, glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui se fazem presente, cada família aqui representada, Deus, louvado seja o nome do Senhor por essas vidas, Pai. Também agradecidos somos pelos irmãos e amigos que nos acompanham através da internet, Deus, que lá esteja o Senhor também cuidando, abençoando, transformando vidas para a glória do teu santo nome, Pai. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou neste dia, o milagre, Deus, que todo dia nós recebemos ao acordar, ao abrirmos nossos olhos e glorificar a grandeza do Senhor em nossas vidas, Pai. Também, Deus, gratos nós somos pela noite de sono, pelo Senhor estar cuidando de nós, Pai. Ao Senhor nós rendemos toda a honra e toda a glória, porque sabemos, Deus, que sem o Senhor nós nada podemos fazer, Pai. Deus, nós também pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, Deus, o Senhor continue abençoando essa tua igreja, essa congregação, Pai, que ela continue firmada na rocha que é Jesus Cristo, proclamando a tua verdade, Deus, e que muitas vidas, Pai, venham se chegar a este local para glória no nome do Senhor, remidas pelo sangue do Senhor Jesus, e que possamos juntos, Deus, caminhar enquanto o Senhor aqui nos permitir estar, proclamando, Deus, a tua verdade para esse povo que tanto necessita conhecer verdadeiramente a tua palavra, Deus. Revista-nos, Pai, sempre com o teu poder, com a tua graça, para que assim possamos proceder, porque esta é a missão nossa, Deus, de proclamar a tua verdade, enquanto o Senhor aqui nos permitir estar. Sabemos, Pai, que temos essa doce responsabilidade de propagar a tua verdade, Senhor. Deus, agora nós colocamos esse culto diante do Senhor, pedindo, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tome a direção deste culto, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui, sejamos, Pai, pelo Senhor abençoado, Pai. Também a EBD, mais um momento de aprendizado da palavra do Senhor, nesse tempo, Pai, que estamos estudando sobre os mandamentos do Senhor. Hoje estaremos estudando sobre o 6º mandamento, não matarás, um mandamento que Jesus acrescentou algo mais ainda, além de não só matar, Deus, e que o Senhor nos ajude a nós que possamos, Pai, aprender sempre, Pai, pois a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e quanto mais nós aprendemos a tua palavra, Deus, mais nós entendemos que precisamos estudá-la, Pai. Muito obrigado, Deus. Pedimos também, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Tenha misericórdia de nós, Pai. Se há algo que ainda não acertamos com o Senhor,
ou se há algo que ainda praticamos que não condiz com a tua santidade, que por misericórdia, meu Deus, o Senhor possa estar nos perdoando e nos ajudando, Deus, para que possamos ser e fazer sempre do que for da tua vontade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor abençoe o nosso domingo, que o Senhor abençoe também, já consagramos ao Senhor o culto de logo mais à noite, e que tudo seja, Deus, para o louvor da tua glória. É assim que oramos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe os irmãos. Quero aqui dar um bom dia especial para a nossa irmã Quitéria, que fazia tempo que a gente não se via, né, minha irmã? Estava lá no Rio. Pela graça de Deus, a irmã está conosco novamente. E também a nossa irmã Valdira, pela graça de Deus, está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor pelas irmãs, e que nós possamos continuar caminhando juntos, proclamando a verdade do Senhor rumo a Canaã celestial, que é e deve ser a nossa meta sempre. Vou convidar os irmãos para nós cantarmos o hino de número 60, irmãos, do nosso cantor cristão. Eu vou colocar aqui na tela, meus irmãos, ali o hino e a letra. Vamos tentar a gente ver. Eu sei que às vezes é difícil a gente acompanhar ali, mas vamos fazer um teste para a gente tentar aprender. Eu só acho que tem que aumentar um pouquinho. Oh,
Deus falando com muito prazer.
Quero pedir aos irmãos que vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Está lá em Mateus, no seu capítulo 5, de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16, diz assim o Senhor Jesus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais precisa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Essa palavra, meus irmãos, que o Senhor Jesus mostra para nós, Ele estava ensinando aos seus discípulos sobre o sal da terra e a luz do mundo, é uma palavra para nós, igreja, para nós cristãos. É uma palavra para nós observarmos quais tem sido a nossa atitude. Será que estamos agindo da forma que Jesus está ensinando aqui para os discípulos? E hoje nós somos discípulos do Senhor Jesus, praticando esses ensinamentos que Ele deu àquele povo, meus irmãos. Precisamos, sempre pensar sobre isso, porque nós sempre falamos aqui na nossa igreja, irmãos, que quando Jesus nos chamou, quando nós fomos remidos pelo sangue do Senhor Jesus, quando nós movidos pelo Espírito Santo de Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, temos como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser servos do Senhor Jesus. E para tanto nós precisamos cumprir a nossa obrigação como servo do Senhor Jesus, que é praticar o ID do Senhor, é ser sal da terra e luz do mundo. Os irmãos, principalmente as irmãs que mexem com cozinha aí, exceto o irmão Luteiro, que é bom de cozinha também, irmão? A gente sabe que o tempero não tem sabor, a comida que não tem sabor, ela não faz muita diferença. E quando nós comparamos isso, meus irmãos, com aquela comidinha assim, sem sal, sem tempero nenhum, que a gente empurra para dentro com a maior dificuldade, diferente quando a gente saboreia uma comida bem temperadinha, bem feitinha. Assim somos nós os cristãos, irmãos. Se nós não fizermos o esforço de influenciar o mundo, nós teremos pouco valor para Deus, irmãos. Não adianta, meus amados irmãos, nós orarmos, nós lemos a palavra do Senhor, nós estarmos sempre na casa de Deus, nós cultuarmos a Deus sempre, ter Deus sempre como nosso direcionador, mas a gente precisa praticar aquilo que Ele ordenou para que nós pratiquemos. E uma das ordenanças de Jesus para nós é que nós devemos praticar o ID do Senhor Jesus. Esta é a missão da igreja. A igreja ela foi instituída para continuar aquilo que Jesus começou a fazer quando Ele esteve aqui nessa terra. Então, se nós não fizermos um esforço para influenciar o mundo, influenciar as pessoas ao nosso redor, talvez nós estamos dando pouquíssimo valor para Deus. Talvez Deus está olhando para nós e fala para nós, que nós estamos sendo
quase que inúteis. E quando nós observamos, irmãos, o mundo ao nosso redor, aqui mesmo, não precisa nem caminhar muito aí por este mundo afora, não. Se a gente caminhar aqui, somente aqui por essa cidade, que é uma cidade pequena, a gente observa quantas pessoas precisam conhecer Jesus. Eu estava estudando essa lição de hoje sobre estancando o sangue, né, o 6º mandamento, e me veio aquele hino na minha mente: se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. Não haveria guerra, não haveria nada disso. Então, tantas coisas que podem estar acontecendo aqui na nossa cidade, talvez famílias sendo destruídas, roubos, prostituição, homossexualismo e tantas outras coisas contrárias à palavra do Senhor. Talvez se nós estivéssemos sendo sal e luz mais para este povo, pode ser que pelo menos alguns deles estariam evitando isso acontecer em suas casas. Então nós precisamos, irmãos, influenciar o mundo com o nosso testemunho cristão, como diz o Senhor Jesus aqui: vós sois o sal da terra, e se o sal não for insípido, ou seja, não for saboroso, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Para que presta o sal, né? Justamente para temperar. E nós precisamos ter, meus irmãos, essa atitude de influenciar neste tempo aqui em Lima Duarte, através das redes sociais, que Deus tem dado essa oportunidade para nós também, de falar de Jesus através das redes sociais. Então, meus amados irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos fazer, se nós ainda não estamos fazendo, é entender que nós, como cristãos, nós não podemos misturar com as coisas mundanas. Como nós iremos influenciar as pessoas se nós estamos praticando coisas que o mundo pratica, ou até mesmo pior do que o mundo está praticando? Como que eu vou querer que a minha família seja levada a Cristo, se eu dentro da minha casa, lá junto com a minha família, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu sou na igreja? Como que os meus vizinhos vão querer servir ao Deus que eu sirvo, se eu estou sempre lá arrumando confusão com os meus vizinhos, sempre arrumando encrencas e tantas outras coisas mais? Então nós precisamos, irmãos, não misturar com as coisas mundanas. Porque misturar com os mundanos, a fim de que influenciemos outras pessoas positivamente, irmãos, é a mesma forma do que misturar um tempero na comida. Ou seja, quando nós queremos influenciar as pessoas, quando nós devemos influenciar as pessoas, como sal da terra, como luz do mundo, comparando com aquela comida bem temperadinha, bem gostosa, que as pessoas olham, aquele cheirinho agradável. Às vezes nós estamos aqui na igreja, o restaurante está fazendo comida, vem aquele cheirinho gostoso, o estômago da gente até... E assim somos nós lá fora, irmão. As pessoas precisam sentir em nós um cheiro agradável. E esse cheiro, forma de viver nossa, que vai levar muitas pessoas a Jesus. Muitas vezes, e quase sempre, as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Então precisamos aqui, meus irmãos, como Jesus ensina para nós: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisada pelos homens. Então Jesus está falando aqui muito claro para aqueles discípulos, irmãos, que se eles não forem salvos, eles não prestam para nada. Servem para ser pisados pelos homens. E muitas vezes, meus irmãos, eu fico pensando, e eu sempre oro a Deus para Deus nos ajudar a ver, né, se nós estamos errando em algo, ou se estamos deixando de fazer algo, que é o pecado da omissão.
para que Ele nos oriente, para que não cheguemos naquele grande dia, meus irmãos, e a gente chegar para Jesus e falar: mas eu preguei o seu nome, eu falei do Senhor, eu testemunhei do Senhor. Ele virar para mim e falar: mas eu não te conheço. Então precisamos, irmãos, olhar para o nosso interior e ver se realmente estamos sendo luz do mundo e sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder, irmão. Se você colocar uma cidade lá em cima do monte, a luz dela vai brilhar longe. É aquela história que as pessoas contam, né? Que se a sua luz for tão forte aonde você está, ela vai refletir muito longe. Se você acender aqui um refletor, né? Um refletor bem forte, ela vai longe. Então assim somos nós, irmãos. Se nós brilharmos fortemente onde nós estamos, ele vai se expandir para outros lugares. Então Jesus está falando: não adianta esconder uma cidade edificada sobre um monte, a luz dele vai brilhar. E outra coisa ele diz: não se acende a candeias e se coloca debaixo do alqueire. Ele não vai iluminar nada. Tem que ser um lugarzinho bem igual aquela luz ali de emergência. Não adianta pegar aquela luz de emergência e colocar aqui debaixo da cadeira. Acaba a luz, não vai adiantar quase nada ter ela aqui. Então, meus irmãos, para finalizar, se vivemos para Cristo, precisamos brilhar como luz e mostrar para as outras pessoas como Cristo realmente é. Não precisamos falar muito, irmão. Não precisamos ir muito. Basta a nossa atitude. Basta o nosso testemunho cristão. E aí, esse estudo que nós teremos hoje, irmão, vai nos mostrar isso. Muitas coisas nós poderemos evitar. Assassinatos, suicídios, destruição da família, crianças brutalmente sendo aí espancadas pelos seus próprios pais. Você já ouviu um pai que estrupou uma menina de 12 anos? Imagina um pai estrupar uma menina. Se um pai desse não tem Jesus no coração, ele não faz uma coisa dessa de forma nenhuma. Mas, irmãos, se nós escondermos a luz, se nós vivemos como crentes, aquele crente que as pessoas falam agente secreto, só Deus. Ninguém sabe que você é crente. Na sua escola você não sabe, ninguém sabe que você é crente. No seu trabalho ninguém sabe que você é crente. Na rua ninguém sabe que você é crente. Porque fazemos o máximo para esconder isso. Estamos escondendo a luz de Cristo. Nós precisamos mostrar, tirar mesmo a vergonha de dentro de nós. Não, eu sou cristão. Como aquele filme que os irmãos já devem ter visto, Deus não está morto. São 3 episódios, mas o que eu gosto mais é o do 1. Aquele rapaz que discute, não, que ele debate com o professor. Você vê que a turma toda, não sei se os irmãos já viram esse filme, diz lá que o professor manda escrever no primeiro dia de aula: Deus está morto. Que é um professor que era um cristão, virou ateu porque perdeu a família, etc e tal. E aí ele passou a pregar contra Cristo, e ele era um assíduo defensor dos não cristãos. Então ele mandou toda a turma escrever: Deus não está vivo. Aliás, Deus está morto, né? Não é assim. Aí praticamente a turma toda escreveu. Só um que não escreveu porque ele era cristão. E tinha outros cristãos na sala. Mas ele foi o único que realmente demonstrou lá: não, eu não posso escrever isso. Então devemos brilhar, irmão. E a luz daquele menino brilhou tanto. É lógico, no filme, né, meus irmãos? Mas a gente tira como lição que a luz dele brilhou tanto naquela turma que houve um debate lá com o professor. Ele mostrou que realmente, crendo em Jesus vivo, quase que a turma inteira declarou Jesus como Senhor da sua vida. Então está aí a importância de nós não escondermos, irmãos. Porque se nós escondermos a luz,
Como nós podemos esconder as luzes, irmãos? Se ficarmos quietos quando devemos falar, se juntarmos à multidão, se negarmos a luz, ou seja, se negarmos a Cristo, se deixarmos que os pecados escureça a luz que há em nós e se ignorarmos a necessidade dos outros. São algumas atitudes que podemos estar tomando e estamos escondendo Jesus da nossa vida. Repito, irmãos, se nós ficarmos quietos quando nós devemos falar, se juntarmos à multidão, ou seja, deixa a vida me levar, onde a multidão está indo, eu estou indo junto. E muitas vezes a multidão está indo para o lugar errado, irmãos. Se negarmos Jesus, se deixarmos que os nossos pecados escureça a luz que há em nós, e se também ignorarmos a necessidade do próximo, como Jesus ensinou para nós, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, meus irmãos, que sejamos um farol da verdade, não ocultemos a luz de Cristo ao restante do mundo. Esta é a mensagem final para nós nessa manhã, irmãos, deste momento. Sejamos um farol da verdade, não ocultemos a luz de Cristo ao restante do mundo. Que nós possamos brilhar, irmãos, como Jesus ensinou para nós aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, seja na nossa vizinhança, seja na nossa família, que nós possamos sempre testemunhar desta maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Amém. Que Deus assim nos abençoe. Uma breve meditação, mas uma importante meditação para nós, igreja, irmãos, que nós não podemos, como diz lá em Atos, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Que pode ser que naquele grande dia nós podemos ouvir de Jesus: eu não vos conheço. E será muito triste, irmãos, que essa frase não venha a nós, e sim aquela: venha bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então que Deus nos abençoe. Antes de nós estudarmos aqui então a nossa lição de hoje, vamos fazer aquela oração de intercessão. Vamos agradecer, meus irmãos, como já foi dito aqui hoje, irmão Marcos, o irmão Vicente, os irmãos que ainda não sabem, está se recuperando bem, graças a Deus. Já está dando até umas caminhadinhas lá dentro de casa. Louvado seja Deus por isso. Vamos continuar orando também pela cirurgia da nossa irmã Geli. Meus irmãos, orem bastante, tá, meus irmãos? A cirurgia dela é uma cirurgia bem complicada, mas Deus está no controle. Vamos também continuar orando pelos nossos irmãos que ainda não estão vindo à nossa igreja, para que Deus mova o coração dos nossos irmãos, para que juntos possamos, como nós aprendemos hoje, proclamar a verdade do Senhor. Vamos continuar orando também pelo fim dessa pandemia, pelas vacinas, pelos profissionais de saúde. Vamos lembrar também do menino Davi, que é o sobrinho lá da nossa irmã Beatriz, que também carece muito das nossas orações, irmãos, um menino de 10 ou 12 anos, se eu não me engano, carece muito das nossas orações. O Afonso, irmão Ailton, carece também das nossas orações. E vamos colocar todos os enfermos também diante do Senhor. E deixa à vontade os irmãos para os seus pedidos, agradecimentos, para que nós possamos orar. Também agradecer mais uma vez a nossa irmã Quitéria está aqui conosco, a nossa irmã Valdira. Louvado seja Deus pela vida das irmãs, e que nós possamos, como disse, prosseguir firmes na nossa fé em Cristo Jesus, proclamando a luz de Cristo para o mundo. Eu agradeço a Deus pela saúde, pela Amém. paz, e pedir que Ele abençoe os folhetos que foram distribuídos. Amém. Para que pessoas sejam despertadas para a salvação de Jesus. Amém. Inclusive, meus irmãos, tem os folhetinhos ali, os irmãos que queiram pegar aí, cada um pegasse uns 10 folhetinhos, entregar lá. Vamos ser luz, irmão? Acabamos de ver.
Esse folhetim a gente pode achar que não faz diferença, irmão, mas faz muita diferença. E é muito fácil de se pensar. Ore antes, né, irmão? Sempre importante a gente orar. Senhor, faça com que esse folhetim chegue nas mãos de quem realmente o Senhor quer que chegue. E Deus faz a obra. Nós somos apenas instrumentos de levar o... E orar antes de sair com eles, né? Isso aí. Para que o Espírito Santo vá à frente, Amém. abrindo o caminho para que a obra seja feita. Isso aí. A gente pode andar com eles, né, meus irmãos? A gente sabe que nesse momento as pessoas até evitam pegar as coisas por causa do contato, etc e tal. Mas quando as coisas de Deus, as portas se abrem e acontecem. Então vamos orar por isso, né, meu irmão Marcos? Irmão João. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Primeiramente, por nós, pela igreja, por cada família, né? Congrega. E pedir também uma oração, né? Que Deus venha unir todos os irmãos novamente, né? Podemos esquecer disso, porque se o irmão Davi é uma ovelha perdida, sei lá, qual foi o foco de várias ovelhas perdidas, né? Então esse é o nosso meu ponto, né? Sempre, né? Conseguir, graças a Deus, é na hora de hoje conseguir, né? E sabemos que isso não é fácil, né? Com certeza ele manda. Nós estamos passando um momento atípico também, né, irmão? Eu queria abençoar todos os irmãos, vamos unir a igreja, né? Crescimento para o reino de Deus, né? Louvado seja. E começamos. Deus venha abençoar. Amém. Alguém mais, irmãos? Hoje é comemorado o Dia do Homem Batista, né? Deus abençoe a todos os homens da Monte Moriá, da Fonte do Arco, que mais e mais se agreguem ao corpo de Cristo. Amém. Queria continuar pedindo oração pelo projeto audiovisual. Deus continue preparando pessoas também para se juntar a nós. Amém. A palavra venha ser expandida na decisão melhor de ser para a glória de Deus. Amém. O que mais? Vamos orar então, né, meus irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração intercessora, Pai, nós colocamos esses nomes que aqui foram citados diante do Senhor. O Senhor, na tua sabedoria e soberania, conhece todas as dificuldades, todos os anseios, necessidades que este povo carece, Deus. Por isso nós pedimos ao Senhor que possa, Pai, estar trabalhando nessas vidas, Deus, fazendo, Deus, mover nesses corações, sempre conforme a tua vontade, Pai. Aqueles que estão enfermos, Deus, que o Senhor possa estar curando-os, Pai. Aqueles que estão nos hospitais neste momento, Deus, talvez aguardando um atendimento, uma cirurgia, ou até mesmo um simples medicamento, Deus. Aqueles que estão talvez já lá no leito, Pai, de UTI, com dificuldade na sua respiração, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar lá, Deus, levando o ar para essas pessoas, cuidando dessas pessoas, Santo Deus. Pedimos, Pai, pelo fim dessa pandemia, tenha, Pai, misericórdia de nós. Faça, Deus, com que essas curvas de infectados, de leitos de hospital, de enfermaria, de UTI, número de óbitos, meu Pai, caia, que o número da vacina aumente cada vez mais, Deus, para que todos possamos ficar imunes a este vírus, Santo Pai. Deus, nós também pedimos ao Senhor, Deus, pelos nossos irmãos, amados e queridos irmãos, Senhor, que o Senhor continue os abençoando, guardando, protegendo-os de todo mal, Senhor, e que aqueles que ainda estão em dificuldade de estar na tua casa, como nós falamos, Deus, sabemos que é um momento atípico, mas que o Senhor, Deus, possa estar movendo o coração dos nossos amados irmãos, para que possamos juntos, Deus, continuar trabalhando, proclamando a palavra do Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, que abençoe também os nossos governantes, Pai, tenha misericórdia, faça com que eles busquem do Senhor o melhor a ser feito, Santo Deus.
Pai, ajude a economia do nosso país. Nós temos visto, Deus, preços absurdos, cada dia aumentando mais, Senhor. Muitas pessoas já não têm conseguido levar os alimentos para os seus lares, Santo Deus. Que o Senhor, Pai, haja, Deus, no coração desses homens e mulheres que têm o poder nas mãos de mudar essa situação, Deus, porque sabemos, Pai, que muitas vezes são dinheiro desviado, são coisas que são levadas a práticas erradas que fazem, Deus, com que tenha que aumentar esses preços exorbitantes que nós temos visto, Santo Deus. Tenha misericórdia, Pai, o número alto, Pai, de impostos que nós pagamos, Santo Deus. Nós vimos um vídeo esses dias, Senhor, que lá em Belo Horizonte um posto tirou todo a carga tributária, Deus, e a gasolina caiu de 6 para 3 e pouquinho, Deus. Nós pagamos quase o dobro só de imposto, Deus, e não sabemos, aliás, nós até sabemos para onde vai esses impostos, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Deus, agora nós pedimos ao Senhor também, Deus, pela conversão dos povos, pela conversão das nossas famílias. Como nós ouvimos, Deus, ajude-nos a ser luz e sal deste mundo, Deus, para que as pessoas possam ver em nós o quão bom, o quão necessário e quão importante é servir ao Senhor Jesus, Santo Deus, através da nossa fala, das nossas atitudes, Deus. Abençoe, Pai, esses folhetins que nós temos sido entregues, Deus. Que o Senhor abençoe as pessoas que estarão recebendo, Deus. Nós sabemos que para alguns é apenas um papelzinho, Deus, mas este papelzinho nas mãos do Senhor faz grande diferença, Deus, e vidas podem ser resgatadas através deste trabalho, Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso irmão que tem feito esse trabalho, Santo Pai. E Deus, que essa obra, Deus, continue cada vez mais, Senhor, sendo abençoada pelo Senhor, que muitas vidas aqui nessa cidade e aonde mais o Senhor nos levar, possam, Deus, ser resgatadas para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Todos os pedidos aqui externados nós colocamos diante do Senhor, também os nossos irmãos e amigos que estão na internet, que provavelmente também colocaram aos seus pedidos, pedimos ao Senhor por eles, Deus, e que a honra e a glória e a nossa adoração, Pai, seja sempre ao Senhor. É assim que nós oramos, Pai, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. E amém. Então nós vamos agora estudar a nossa lição. Hoje nosso irmão Lutério vai estar nos conduzindo nessa lição. Que Deus abençoe o irmão para a exposição dessa leitura, desse estudo. Com certeza será gratificante para todos nós. Bom dia a todos. Bom dia. É sempre motivo de grande alegria podemos estar compartilhando a palavra de Deus com os amados irmãos, acreditando que ela nos transformou e tem transformado vidas. Basta que venhamos a colocar em prática. Nem sempre é fácil. Não porque a palavra do Senhor seja complicada, não, mas porque é difícil para nós seres humanos eliminarmos o nosso eu para poder fazer com que o Espírito Santo de Deus brilhe em nossas vidas. Muitas vezes dizemos que aceitamos a Jesus, mas trazemos muito traços do velho homem, traços esses que na maioria das vezes procuramos esconder, para que, guardando eles, sempre que der saudade, vai lá e pega. Conheci um pastor uma vez que ele falava que na maioria das vezes o velho homem não tinha morrido, estava só dormindo. Aí de vez em quando a gente estava um jeito de acordar ele.
Mas pela misericórdia de Deus estamos aqui esta manhã para falar que só há um caminho para chegarmos a Deus, que é Jesus Cristo. Amém? E o nosso texto base hoje, vamos falar sobre a lição 7, estancando o sangue. Confesso aos amados irmãos que ao estudar essa lição eu fiquei alarmado com os números. Tem um bom tempo que eu não assisto televisão, não vejo. Acho que nosso país está muito polarizado politicamente falando, e isso tem tirado o foco do principal objetivo, que é Jesus Cristo. Acredito eu que só uma forma da situação política e financeira do nosso país mudar. Aí de vez em quando ele cita o exemplo do, esqueci o nome do país, que mudou através do Evangelho agora. Sim, o país de Gales. E acredito que só Deus vai mudar a nossa situação. Não adianta, amados, colocarmos expectativas nos homens. Eles tendem a falhar, tendem a tomar decisões às vezes precipitadas, às vezes erradas de propósito e às vezes tirando proveito próprio. Mas Cristo não. Ele certamente tem o melhor para nós. Então acredito que se nós cristãos nos reuníssemos no intuito de orar por um país melhor, por políticos melhores, assim como o povo de Israel, na época dos profetas, na época dos juízes, que se desviavam dos caminhos do Senhor, que buscavam, oravam, Deus ouvia as suas orações, levantava homens segundo o seu coração, homens que seguiam a sua palavra e mudavam o rumo e o cativeiro daquela nação. Acredito que se nos dias de hoje unirmos nossas orações num só intuito de termos um país no qual reconheça Cristo como seu Salvador, viveremos melhor, sabendo que por mais ruim que seja a situação que nós estamos enfrentando hoje, é passageira, porque um dia certamente Cristo, Ele voltará e nos levará com Ele. Amém? O nosso texto base está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 13. Gostaria de pedir aos amados irmãos que abrissem as suas Bíblias. Êxodo 20, 13. Parece ser simples, irmãos. Simples de entender. A questão é só praticar. E Êxodo capítulo 20, versículo 13, nos conta uma das proibições de Deus, que é o 6º mandamento: não matarás. Amém? Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Deus, queremos Te entregar os nossos corações. Pai, que seja feita a Tua vontade, como sempre tem sido feito. Tu sabes que de mim não tenho nada para oferecer ao Teu povo, Deus. Eu preciso e careço também das Tuas orientações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos guiar por essa lição, segundo a Tua vontade, Teu querer, a Tua misericórdia. Que nós venhamos aprender cada dia mais de Ti, para ter um coração semelhante ao do Teu Filho, Senhor, no qual veio ao mundo apenas para nos ajudar, dando assim a Sua vida para que hoje pudéssemos falar do Teu amor. Então que nós venhamos ser semelhante, ó Deus, a Ti através da imagem de Cristo em nossos corações. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, porque cremos, ó Deus, um Deus que escuta as nossas orações e certamente está nos transformando segundo a Tua vontade, o Teu querer e a Tua misericórdia. E por isso Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? E a lição, ela começa com algumas estatísticas que eu queria ler aqui com os irmãos, que diz assim: 60 pessoas são assassinadas a cada hora, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde.
No entanto, o 6º mandamento nos deixa bem claro não matar. Contraria os princípios do Criador. Assassinar é pecado. Desde a descoberta do Brasil, nossa nação vive um banho de sangue. Uma pesquisa do Datafolha em 2017 registrou que 1 em cada 3 brasileiros já teve um amigo ou um parente que foi assassinado. Enquanto isso, o 6º mandamento nos adverte: matar é pecado. 2 milhões de pessoas morrem de forma violenta a cada ano no mundo. Estima-se que uma pessoa cometa suicídio a cada 40 segundos. Uma pessoa morre a cada minuto de forma violenta. E 35 pessoas são mortas por hora decorrente às guerras. Cada vez mais os exércitos policiais e bandidos estão se armando até os dentes. A pergunta que não cala é: por que será que a humanidade insiste em ferir o 6º mandamento? Talvez não passe pela cabeça fazer o mal de alguém, tampouco matar. Entretanto, por que será que Jesus não apenas alertou sobre o mandamento, mas potencializou? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22. Amados, eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito alarmado com esses números. Quando nós ouvimos falar de assassinato, principalmente para a nossa cidade, que são raros os crimes de cunho de violência aqui em Lima Duarte, nós ficamos alarmados porque para a nossa cidade ainda é uma realidade distante. Tem aumentado, mas é um pouco distante porque são raros os crimes cometidos desse. No entanto, desde que eu vim morar aqui, eu já ouvi falar em 3 ou 4, talvez mais, casos de suicídio. De pessoas que aparentemente tinham uma vida boa, mas que por algum motivo resolvem dar cabo de sua própria vida, chegando a um limite de estresse, de tristeza, de angústia, de decepção, que preferem encerrar a sua vida, dando fim a um milagre maravilhoso de Deus, que é a vida. Quantas e quantas pessoas hoje queriam poder estar aqui esta manhã e não estão, porque estão doentes, outras sofreram acidentes, estão em leitos de hospitais, mas pessoas sãs, pessoas aparentemente saudáveis, pessoas que vêm de família razoavelmente bem financeiramente falando, tirando suas vidas. Por um lado, nós temos um país que eu não sei se pode dizer que é um país corrupto, mas que tende a um alto nível de corrupção absurdo, no qual os políticos eles perdem tanto tempo procurando formas de esconder os desvios de verbas públicas, que esquecem do câncer que tem consumido a sociedade. De um lado temos esses políticos, do outro temos jovens que cresceram muitas vezes sem opção, conhecendo a violência como principal subterfúgio, apoiando-se naquilo para poder aparentemente ser reconhecido pela sociedade por uma vida melhor, tendo assim a predisposição a ser um assaltante, a ser um assassino, forçando assim os nossos policiais, que muitas vezes são mal remunerados, alguns honestos, outros também corruptos,
a se defenderem e criar uma situação caótica dessa que estamos vendo. Nós, cidadãos, pessoas que procuramos fazer o bem, às vezes somos assaltados, morremos em assaltos desse tipo. E quando acontece de um ladrão, um traficante perder a vida em um assalto, como ser humano, eu confesso aos irmãos que eu já pensei isso, é bem feito. Não morreu mesmo, foi assaltar um inocente. Mas quando paramos para analisar a vida daquele cidadão, amados, quando eu peguei a primeira vez o Gabriel no colo, a Manuela no colo, a Rafaela no colo, eu tinha todo um planejamento, eu tenho todo um planejamento para meus filhos, espero que um seja médico, porque desde novo disse que quer ser médico. Eu espero que eles tenham uma vida feliz, e sempre que eu me pego deitado, orando por cada um deles, eu me pergunto, será que meus filhos são felizes? Será que eu tenho sido um bom pai? E acredito eu, amados, que quando uma mãe pega o seu filho no colo, depois de assassinado, por causa de alguma decisão errada que ela tomou, eu acredito sinceramente que vem à tona o momento em que ela pegou o seu filho no colo pela primeira vez, e ela não esperava aquilo. Ela não esperava que em algum momento da vida ele virasse um traficante, ele virasse um ladrão, ou ele virasse até um político corrupto, não sei. E tudo isso porque o ser humano ele se desviou muito dos caminhos do Senhor. Como ser humano, eu confesso que por muitas vezes eu desejei o mal de pessoas. Mas quando eu me pego analisando a vida, imaginando o sacrifício que Jesus fez, não só por mim, mas por aquela pessoa, imaginando todas as decisões erradas que eu tomei na minha vida, e toda vez que o Senhor teve misericórdia de mim, poupando a minha vida, trazendo-me aqui até os pés dele, eu fico imaginando, por que não essa pessoa poderia ter uma chance? Será que seria Deus omisso? Será que Deus amaria mais alguns filhos do que os outros, as outras criaturas? Ou talvez nós, como os cristãos, não temos levado o Evangelho como de fato deveria ser levado? O que temos feito por isso aqui? Eu confesso que eu fiquei com vergonha, porque quando o amado pastor fez essa lição, que ele pesquisou, que chegou a todos esses números, acredito que esse número está ao alcance de qualquer pessoa. Não que o pastor não tenha tido esforço, mas é que eu me senti preguiçoso. Eu não sabia que tanta coisa ruim estava acontecendo no mundo, até via. Mas como cristão devia estar orando, buscando. Quantas pessoas ao nosso redor, irmãos, talvez não tenha sido ameaçada de morte, talvez não esteja sendo ameaçado de morte, talvez nunca tenha sido roubado, mas tem uma angústia no coração tão forte que está pensando em tirar a própria vida. E nós poderíamos dizer, olha, Cristo te ama, Ele teve misericórdia em mim, Ele já passou por muitas vezes na minha cabeça pensamentos ruins, talvez não tirar a minha própria vida, mas talvez de bater em alguém, talvez de arrumar uma confusão, talvez quando um carro me fecha no trânsito, o Espírito Santo de Deus vai nos frear. Opa, tu é cristão, ora por ele, rapaz, ele está passando por uma situação difícil. E nós podemos passar esse conhecimento adiante, podemos levar as pessoas ao bálsamo de Cristo, porque nós somos luz do mundo. Mas o que está acontecendo, amados, é que muitos cristãos têm se deitado na cama e apagado a luz espiritual. Hora de dormir. Nós sempre temos tempo de colocar a nossa série em dia, a televisão em dia, temos tempo de buscar um emprego melhor, temos tempo de fazer qualquer outra coisa, mas o tempo de Cristo tem se encurtado. Planejamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, até a, sei lá, 15ª geração. Mas quantas vezes nós acordamos de manhã e dizemos assim, hoje eu vou na casa de fulano de tal, falar que Cristo ama ele. Parece ser tão difícil falar de Cristo às vezes, não é?
Quando conhecemos alguém que é muito religioso, essa pessoa é, sei lá, muito católica no mundo, essa pessoa é espírita, não muda, então procuramos falar de uma forma assim bem elaborada, que não machuque aquela pessoa, mas que às vezes faz com que ela se sinta bem onde ela está. Não falou que está bem, então eu vou continuar aqui. Não fala de Cristo para fulano de tal, não, ele é da família, acaba que ele nunca mais vem para a nossa casa. Temos medo de espantar as pessoas, como se pudéssemos convencer algum ser humano por nós mesmos. Quem somos nós, irmãos, para convencer alguém do pecado dele? A nossa função é semear. Você vê que nem fala o nome do semeador que jogou aquela semente. Se por um lado o nome do semeador não foi citado, o terreno também nem foi escolhido. Ele só jogou a semente. Tinha um terreno que estava propício, cresceu, deu fruto, outros não estavam. Mas o crescimento veio da semente, que foi a palavra do Senhor. Esquecemos disso. O que Jesus quis dizer? Por qual motivo o Senhor nos faz entender o real motivo do sexto mandamento? Jesus sabe que dentro de cada um de nós habita a velha criatura. Todos nós temos dentro de nós uma fera indomável. Se não a alimentarmos, ela tende a enfraquecer de inanimação. Contudo, uma arma na cintura pode levar a um desequilíbrio desequilibrado ao ápice da violência. Certa vez um rapaz me contou que estava muito angustiado. Seus punhos estavam cerrados, seu rosto vermelho de raiva. Ao indigná-lo do porquê, ele me disse, a indagá-lo do porquê, ele me disse que alguém bateu em seu automóvel e não parou para negociar o conserto. Ele perseguiu o veículo por vários quarteirões, mas o outro motorista era habilidoso e fugiu. Ele me disse que se estivesse com a arma armado, algo de pior poderia ter acontecido. E eu disse que o pior estava acontecendo, pois o motorista que causou o acidente tinha ido embora da cena do crime, mas ainda estava dentro do peito da vítima, o fazendo sofrer e elaborar o mais sórdido dos planos de vingança, pois Jesus espera mais de seus discípulos do que a lei. Olha que coisa. O rapaz estava revoltado porque não conseguiu alcançar o outro. E isso é uma história recorrente, irmãos, principalmente em trânsito. Eu, particularmente, eu nem gosto de dirigir por causa disso. Sempre acontece uma coisa dessa que a minha paciência tende a acabar, porque quando eu estou dirigindo ela é muito curta, eu procuro até parar o carro. Por muitas vezes eu me limitei, por muitas vezes. E quando eu lembro que Cristo diz assim, olha, se alguém bater no lado da tua face, vira o outro. Se alguém te chamar para andar 1 quilômetro, anda 2. Se alguém te pedir uma capa, a túnica, dá a capa também a ele. Porque como cristãos, é a forma de combatermos o mal, amados. Se formos fazer igual o que as pessoas fazem, não tem diferença de nós para o mundo. E por muitas vezes a gente vê cristãos falando, sou crente, mas não sou besta não. Quem deu a cara para bater foi Jesus, né? A gente não. Se a gente é crente, mas não é besta, isso quer dizer o que Jesus era? Será que ele era? Será que Jesus era bobo porque não revidou? Porque ele foi entregue na cruz por nós? Será que ser cristãos, ser chamado de cristãos, seguir a palavra de Deus como de fato ela tem de ser feita, é sinônimo de burrice? Se pararmos para analisarmos a nossa vida, antigamente eu dormia, 3 horas por dia no máximo, não consegui dormir mais que isso. Ganhei muito dinheiro, mas não tinha paz. Estava longe da minha família.
Hoje eu ganho pouco, estou perto da minha família e consigo dormir 6, 8 horas por dia. Se deixar, eu acho que eu durmo até mais. Eu sinto paz no meu coração. E quando alguma coisa me preocupa, eu tenho alguém para recorrer, que é Cristo. E ainda vou mais além. Tenho familiares, irmãos em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que se pedir conselhos, me darão conselhos da parte de Cristo, da parte de Deus. Aí eu pergunto aos irmãos, isso é burrice? É ser bobo você viver melhor? Você ter paz no seu coração? Ter paz com os irmãos em Cristo? Ter paz, mesmo no mundo caótico em que vivemos? Ter tempo para a nossa família? Não gastar todo o dinheiro em bebida? Não viver se prostituindo? Não causar nenhum transtorno ou vergonha no meio dos nossos familiares? É ser bobo? Acredito que não, irmãos. Eu não me sinto bobo. Não me sinto. Não acho que Jesus foi bobo quando ele deu o rosto para bater. Muito pelo contrário. Ele salvou toda uma humanidade com seu gesto de paz. Primeiro ponto. O pecado como causa principal. A morte não é um castigo de Deus, mas uma consequência do pecado. Está lá em Romanos 6, 23. Alguém, por favor, pode abrir a Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23, para poder ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. O autor fez Ele foi muito feliz numa frase que ele colocou assim: graças à bondade de Deus, tal salário não é pago antecipado. Somos pecadores, irmãos, nem merecíamos estar aqui. Nem merecíamos estar aqui. Porque, como o próprio Paulo falou, quando pensa em fazer o bem que queria fazer, já tenho feito o mal que esse eu não queria. Por quantas vezes a gente não se levanta e pensa assim: vou fazer as pazes com o irmão fulano de tal, ou discutir com a esposa, não, hoje eu vou chegar em casa, vou conversar direitinho com ela, e você sai com a melhor das intenções para poder fazer as pazes com alguém que você magoou, que foi magoado por ela. E quando cuida na vida, já está discutindo com a pessoa de novo, mas gente, eu não vim fazer as pazes com ela. Então, pela misericórdia de Deus, esse salário, no qual infelizmente trabalhamos para ter, ele não é cobrado antecipado, que é a morte. Merecemos ao fim. Ô filhota, obrigado. As primeiras mortes aconteceram no Éden. Adão e Eva não caem, mas devido ao seu pecado morrem diante da credibilidade do Criador. Logo depois, mais 2 mortes são registradas. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e as vestiu. Está lá em Gênesis 3:21. Certamente, irmãos, certamente os animais que tiveram suas peles arrancadas morreram. E foi a primeira vez que inocentes morreram por causa de pessoas culpadas. Certamente os animais de quem Deus tirou as peles para fazer e tecer as roupas para Adão e Eva foram as primeiras vítimas do pecado. Isso implica em dizer que quando pecamos, inocentes pagam por tal desvio. Também fica claro que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Alguém pode ler, por favor? Hebreus 9, 22. Pode sim. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e
Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, irmãos. E sempre que tomamos decisões erradas e continuamos tomando decisões erradas, nós sempre pagamos. Imagina que se você pegou uma rosa, sei lá, digamos um diamante muito raro, e você perdeu esse diamante e não tem um dinheiro que possa pagar porque não tem um valor estimado, é um valor realmente sentimental, porque era uma pedra muito rara. Tem alguma forma de pagar sem ser com outra pedra do mesmo jeito? Não tem. Foi o que fizemos, pecamos contra Deus. O salário do pecado é a morte. E se morremos em pecado, merecemos a segunda morte. Então a única forma de pagar essa dívida é com a morte. Mas então como é que vai ser se morremos do jeito que estamos? Morreremos de novo no fogo ardente. Aí Cristo foi e deu a vida dele por nós. Inocente morreu para que pudéssemos estar aqui hoje. Assim como dois animais inocentes morreram na época para que Adão e Eva pudessem ser remidos daqueles pecados. Remidos, no caso. A morte põe fim ao pecado. A morte encerra a possibilidade de pecar. Se Adão e Eva permanecessem comendo o fruto da árvore da vida, ele ia ser eterno pecador, ia viver um ciclo de pecado eterno. Do lado de fora do Éden, longe do fruto da árvore que lhes daria a vida, teriam a oportunidade de salvar, arrependendo-se e permanecendo no Éden. Adão e Eva manchariam a glória de Deus. Ao ser expulso do Éden, Adão e Eva eles tiveram a oportunidade de se arrepender do mal que fizeram. Portanto, todo pecador terá que morrer, seja natural por doença, assassinato ou até suicídio. O pecado condenou a humanidade à morte, está lá em Gênesis 9:6. Todavia, nunca podemos esquecer que o dom da vida e a sentença da morte pertencem a Deus. Quando Caim assassina seu irmão e se arrepende, percebendo a gravidade do seu ato, Deus o livra da morte quando coloca um sinal nele e ninguém poderia matar ele. Quando ele entende o mal que ele fez, que ele diz assim, onde eu for andar agora, eles vão matar. Deus coloca um sinal nele, coloca uma marca nele para que ninguém o matasse. Mas, amados, a verdade é que não somos tão diferentes das pessoas de antigamente. Outro dia eu estava conversando com Fernanda sobre o Antigo Testamento, sobre a lei, que diz assim, Jesus veio porque é impossível cumprir a lei, ninguém nunca ia conseguir cumprir. Não é que fosse impossível cumprir a lei. Não se trata de ser impossível cumprir a lei. Jesus veio para nos mostrar a graça e a sua misericórdia. Ele veio para ensinar que não adiantaria nada nós não pecarmos, mas sentir o desejo de pecar. Eu não matei, mas todo dia eu penso em matar alguém. Eu não me prostituí, mas eu imagino ficando com a mulher fulano de tal, ciclano de Beltrano. Eu pequei no meu coração. Jesus veio para mostrar às pessoas que havia uma necessidade do ser humano encontrar-se de novo com Deus. Da forma que estava, não tinha como. As pessoas pecavam premeditadamente, ofereciam sacrifício, acreditando que seus pecados iam ser remidos, e mais inocentes eram mortos. E o pecado continuava lá, porque havia uma premeditação. Aí Cristo chega e diz assim, olha, o visto que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que você não pode nem xingar o teu irmão, pode nem pensar nisso. Não adulterarás, eu porém vos digo que se você desejou a mulher do teu coração, você já cometeu adultério. Porque não eram só as atitudes, irmãos. O coração tinha que estar voltado para Deus. Isso é igual quando a gente acorda de manhã e diz, hoje eu tenho que ir para a igreja. Então eu vou para a igreja porque eu tenho que ir. Eu vou porque eu tenho compromisso, tenho que estar lá.
Aí você vê a diferença de Davi dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outra passagem, ele dentro de uma montanha, sendo perseguido por Saul, ele disse: Senhor, eu queria estar nos teus atos, buscando a tua presença, a palavra. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu alcançarei, que eu possa estar na sua morada, possa contemplar a sua glória. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença. E Jesus veio para mostrar justamente isso, que devíamos sentir em nosso coração a necessidade e a vontade de buscar Deus, mas de alegria. A diferença da lei para a graça e a misericórdia é que durante a lei as pessoas pecavam e sacrificavam um animal e achavam que estava remido. Durante a graça a gente sabe que não há como nós pagarmos pelos nossos pecados, mas há um arrependimento do nosso coração quando nós o praticamos. Aí Cristo, pela sua misericórdia, veio e pagou por nós. Continuamos pecando? Continuamos. Mas a diferença é que não sentimos prazer no pecado. Muito pelo contrário, sentimos repúdios. Repudiamos o pecado, nos sentimos mal. A gente tem que ter uma preocupação, pastor, irmão, que todo pecado premeditado, ele causa um dano muito maior do que aquele pecado de impacto. A nossa preocupação muitas vezes está muito no exterior, mas o pecado é algo original, que origina num pensamento, numa projeção, entende? Até acontecer. E outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado para não repetir os mesmos sacrifícios. Ou seja, eu tenho uma vida desleixada de segunda até sábado, no domingo eu vou me repetir. Indo à igreja, ofertando, ajudando, compartilhando, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode viver a lei na graça. Aí aquele pensamento que está rodando na rede social, o pecado foi pela graça, mas não é de graça. Isso requer de nós uma reflexão. Por exemplo, falando sobre a morte, há cristãos, às vezes, no meio evangélico, que defendem a pena de morte. Como que eu, como cristão, posso defender a pena de morte? É claro que é revoltante você ver um estuprador sendo preso, é revoltante o outro lá cortar a mãe no meio, isso tudo é muito revoltante. Ver os corruptos, essa coisa. Mas eu, enquanto cristão, não posso ser um defensor da pena de morte. Eu não posso ser defensor, por exemplo, do armamento. Como que eu tenho problema com X aí, o Y, e vou colocar uma arma branca na cintura e vou lá para passar perto? Então, tem que repensar na condição. Isso às vezes acontece. Aí eu faço isso no domingo, não estou na igreja, estou ajudando, estou lendo, estou compartilhando, estou visitando. Ou seja, a gente volta no desse jeito. Então, há uma necessidade, amados, de colocarmos Cristo mais em nosso coração e perguntar o que é que Cristo faria em meu lugar? O que é que Cristo faria? De fato, irmãos, eu confesso aos irmãos que, vez por outra, quando eu me pergunto o que é que Cristo faria, algumas vezes da minha vida, às vezes esbarra em algumas decisões que eu tomei. Quando eu tomo decisão precipitada, sem orar, sem buscar a parte do Senhor, e quando eu me pergunto assim: Jesus, faria isso no meu lugar? Eu não consigo imaginar. Não consigo. Eu não consigo imaginar Jesus sentado 8 horas na frente de uma televisão, sabendo que tem pessoas que precisam ser evangelizadas e não vai. Não consigo. Não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar Cristo deixando de falar do amor do Pai dele, para não ter que ferir a religiosidade de alguém, porque, ao contrário de religião, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu não consigo. E muitas vezes colocamos de lado até nossos valores cristãos para vivermos aparentemente numa situação pacífica que existe só em nossas cabeças. Por exemplo, quando mentimos no trabalho, ou quando concordamos com algumas decisões
que vão de contra a palavra de Deus só para não magoar as pessoas que estão próximas a nós. Ou quando até brigamos no trânsito. Segundo ponto, é necessário diferenciar matar de assassinar. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Está lá em Gênesis 9:6. Jesus alertou a Pedro: embanha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Essa cena se passa em Mateus 26:52, quando Pedro, para se defender dos soldados que foram capturar Jesus, ele cortou a orelha do soldado. Acho que é Malco o nome dele, se não me falha a memória. Davi matou Golias, a ameaça viva do seu povo. A palavra hebraica usada no 6º mandamento, em Êxodo 20:13, em Deuteronômio 5:17, é hatat, que traduzida significa assassinato, que quer dizer literalmente um assassinato premeditado, violento de um inimigo pessoal. Assassinar é matar premeditadamente. Então, se pudéssemos traduzir literalmente o 6º mandamento, diríamos que está escrito assim, para melhor entendimento: não assassinarás premeditadamente. Há profissionais que dialogam com a morte em suas rotinas de trabalho. Por exemplo, um bombeiro civil que se lança a um prédio em chamas na tentativa de salvar alguém, mas acaba morrendo no seu salvamento. O bombeiro não tirou sua própria vida, ele estava trabalhando, não foi premeditadamente. Da mesma forma, um policial militar arrisca a sua vida perseguindo um meliante, quase sempre. Se por ventura falecer em combate, o policial militar não premeditou a sua morte. Todavia, se um PM desferir um tiro contra o bandido com ódio ou com vingança, na verdade, ele terá cometido estará cometendo o pecado ferido do 6º mandamento. O autor aqui, irmãos, ele fala, ele explica bem. Por exemplo, um policial que... Outro dia eu vi até um vídeo de um moço que estava tentando atacar umas pessoas com uma faca, e a pessoa tinha um problema mental, e o policial manda ele se afastar, manda ele se afastar, manda ele se afastar, e sem opção acaba dando um tiro na perna dele. Ele não tentou assassinar. E acontece às vezes de numa dessas o policial acabar tirando a vida da pessoa. Legítima defesa, ele não feriu o 6º mandamento. Mas quando de propósito ele puxa a arma na intenção de matar, tinha a possibilidade apenas de inutilizar. Não sei se essa palavra é inutilizar, acho que não é a palavra correta. De parar, não sei. De mobilizar a pessoa, mas ele preferiu matar. Uma vez teve um caso de um jovem lá no Recife. Ele já tinha matado até uma quantidade boa de pessoas. Ele era um bandido, tinha saído há pouco tempo do exército, e em uma dessas ele assassinou um rapaz que era taxista, mobilizou a cidade, teve todo acho que nunca vi tanto carro no enterro, foi mais de, sei lá, 1.000 pessoas, talvez mais, estava cheio. E na época o tenente-coronel lá de Camaragibe, ele era um moço, assim, um homem bem temido pela agressividade que ele usava. E ele falou que o crime não ia ficar impune, e poucas semanas depois eu li no jornal que, em um confronto com a polícia, esse moço tinha morrido. Só que no confronto com a polícia ele tomou 22 tiros. Pode dizer, mas ele mereceu. Deve ter merecido, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas também nós pecamos, merecemos morrer. Mas a questão que eu estou levantando aqui é que não foi legítima defesa. Ninguém acerta 22 tiros em outra pessoa se defendendo. 22 tiros. Mas como ser humano, quando eu li esse negócio, eu confesso que eu fiquei feliz. Eu falei, rapaz, ele
tinha que morrer mesmo, tinha matado o inocente. Mas hoje, como cristão, quando eu vejo que um inocente também morreu por minha causa, que era eu, que era você que devia estar lá naquela cruz, eu fico pensando que talvez aquele moço poderia ter mais oportunidade de ouvir falar em Cristo. Acredito, sinceramente, que ele deve ter ouvido falar de Cristo, porque a Bíblia diz que nenhuma alma se perderá sem que ouça falar de Cristo. A Bíblia diz. Ninguém vai poder reclamar no dia do juízo final que morreu sem ouvir falar de Cristo. Mas acho que a nossa parte como cristão deveria ser mais intensa. Deveríamos insistir mais. Deveríamos orar mais. Quando eu acordo de manhã, irmãos, eu lembro de orar por todas as pessoas. Mas sabe o que é que eu percebi nos últimos dias? É que eu lembro de orar para os irmãos da igreja, por meus familiares, ou seja, eu lembro de orar pelas pessoas que estão mais próximas de mim. E às vezes eu não lembro de orar por aquele colega meu de trabalho que ainda não aceitou Jesus. Não lembro. Não lembro de orar pelo aquele rapaz que eu vejo todo dia na prefeitura, ou sei lá, no trânsito, ou pelo padeiro que todo dia eu pego pão lá perto. Às vezes eu não lembro de orar por ele. O que parece ser meio injusto, porque minha família já conhece Jesus. Não que eles não mereçam oração, claro que tem que orar sempre. Mas aquelas pessoas não conhecem, então careciam mais de nossas orações do que as pessoas que estão próximas de nós. Não há exceções no sexto mandamento, terceiro ponto. Não existe nenhuma exceção no sexto mandamento, inaugura uma proibição absoluta: não matarás. Contudo, será que há, por exemplo, exceções para o aborto ou para a eutanásia? O aborto é a continuação da gravidez que, com ou sem expulsão do feto, que resulta na morte do feto. A Bíblia esclarece o nascituro, que significa futuro nascido, se torna um ser vivo no ventre materno. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 5, quando Jeremias ele fala para Deus assim: eu não posso ser porque eu sou uma criança, e Deus diz assim: olha, não fala que é uma criança porque eu te conhecia desde o ventre da tua mãe. E antes que teus ossos formassem lá dentro, eu já te tinha consagrado a você e a nação de profeta. Então significa que, biblicamente falando, desde que a mulher descobre que está grávida, aquele já é um ser considerado para Deus. Davi afirma que alguém, mesmo sendo pecador, mesmo alguém sendo pecador, pode gerar filhos. Alguns movimentos insistem em afirmar que no sexto mandamento há exceções para o aborto. Isso eu ouvi muito falar. A pessoa diz assim: a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, meu corpo, minhas regras. Isso a gente vê muito. Sim, mas o nascituro não é extensão do corpo. A criança não é uma extensão do corpo, mas um ser vivo que está lá, que nem pediu para estar lá. A autorização de aborto, a não autorização do aborto, muitas mulheres recorrem clínicas clandestinas para o aborto, acarretando problemas graves de saúde. Um erro não justifica o outro. Clínicas clandestinas são casos de polícia. As mães pobres são forçadas a dar à luz aos seus filhos, as pessoas falam. Mas existe método de anticoncepcional, e por aí vai. Existe palestras, tu vai no posto, aí as pessoas dão preservativo, e há muitas outras formas de evitar. Mas a pessoa prefere arrancar o ser vivo de dentro do seu corpo. Não, moderno. Voltamos lá no Eclesiastes 12, 28.
porquanto és pó e em pó te tornarás. E o Espírito volta a Deus que o deu. Aquele Espírito que está no ventre de nós não pertence a nós. Ele não pertence ao ser humano, mas pertence a Deus. Nós estamos cometendo 2 pecados: o de matar e o de desrespeitar a vontade de Deus. A gente, quando fala que, ao ver o sacrifício de Jesus Cristo, para um inocente morreu para que muitos tivessem a oportunidade, aliás, todo o planeta tivesse a oportunidade de se redimir e alcançar a salvação através de Cristo, analisamos que também muitos inocentes morrem todo dia por causa de decisões precipitadas e de falta de amor ao próximo. Porque quando há uma guerra de um país contra o outro, quantas crianças não são envolvidas nisso? Quantas crianças não são envolvidas nessa situação? São explodidas. Eu trabalhava ali, irmãos, o Rio de Janeiro tinha um projeto chamado Mais Maravilha, no qual eles mudaram as calçadas de quase toda a cidade do Rio de Janeiro, deixando acessível para pessoas que eram deficientes, cadeirantes, deficientes visuais. E ali, aos arredores do Sambódromo do Rio de Janeiro, o tráfego é intenso por ali. As pessoas, quando veem o carnaval através da televisão, veem aquela coisa toda, acham muito bonito e tal, mas ali em volta é bem perigoso. E eu conheci uma família que eu tive a oportunidade de conhecer algumas famílias lá, trabalhando lá, e que tanto mãe quanto a avó e o pai era envolvido com droga, e os jovens já eram aliciados pela droga. Mas o que mais me deixou triste, chamou a atenção, é que tinha 2 jovens da mesma casa, aliás, que acredito eu que eles deviam ter uns 5, 6 anos, e eles andavam mancando, porque eles tinham sofrido, tinham sido vítimas de bala perdida na perna. Crianças, todos eles, os 2, da mesma casa. E por decisões erradas. E essas crianças que passam por essa situação de aborto, na maioria das vezes foi por decisão errada, precipitada. As pessoas até dizem assim, mas uma pessoa que foi estuprada, ela não é obrigada a carregar um filho do estuprador, sim, mas tem que ir no dia seguinte, bem no outro dia. Irmão, crime é crime. Agora, o crime contra uma criança indefesa, ele é totalmente merecido. Né? Se a criança não fez nada por merecer, às vezes, como diz o irmão, no trânsito, né, você provoca uma violência do outro, às vezes um desrespeito, apesar de não justificar o crime. Agora, uma criança, gente, é uma coisa, como se diz, só Cristo mesmo perdoa. Só Cristo. Chega a ser nojento quando você vê uma criança sendo julgada, sendo oprimida, sendo assassinada, estuprada. É um crime bárbaro, né? Porque pelo fato dela ser indefesa e dela não ter culpa nenhuma. Que culpa tem uma criança? Né? O tipo de vítima teria que ter um tratamento totalmente diferenciado daquele que comete qualquer situação da pessoa. A reação humana, irmão, é totalmente fora de controle. Só aquele que tem Jesus no coração e que tem ciência do que é pecado, do que não é pecado. Agora, generalizar a coisa, como é no mundo de hoje, é muito difícil você analisar o caráter de milhões e milhões de pessoas. É difícil você analisar isso, a reação de cada um. Uma outra questão que eu estava pensando aqui comigo, que é bom para a gente aprender. O caso de Davi e Golias, Sansão. Como é que a gente vai raciocinar dentro dessa linha de raciocínio de estancar o sangue, quando nós percebemos 2 fatos importantes dentro das Escrituras? Não é defendendo a morte ou matar o meu semelhante, mas é defendendo a sabedoria de Deus.
raciocinando dentro daquilo que Deus nos propõe, né? Então, o homem que não tem Deus no coração, ele não tem sentimento, ele é desprovido de sentimento. Ele pode agir por uma questão moral, mas não por uma questão espiritual. É dessa forma. Inclusive, várias pessoas que são ateus, que buscam tornar a Bíblia obsoleta, elas citam esses exemplos. Mas Deus fala que não pode matar, mas Davi matou Golias. Não. Davi, ele se encaixa aqui no contexto da palavra, que até o verbo usado é o Hadad, que ele não cometeu um assassinato. Naquela época, os países, os lugares viviam em guerra, era necessário a pessoa se defender. E outra coisa, Golias, assim como os filisteus, eles não atacaram apenas o exército de Israel. E Davi deixa bem claro quando ele diz isso, ele diz assim: olha, tu vem a mim com espada, eu vou agir em nome do Senhor dos Exércitos. Assim como Sansão também. Igual quando um policial, ele precisa defender uma família de alguém que está... Imagina que, sei lá, uma quadrilha invade uma casa e tem 2, 3, 4 pessoas de refém, e às vezes é necessário que a pessoa use de arma de fogo. Há uma diferença. Eu conheci um policial uma vez que, em uma situação, ele foi obrigado a usar a arma de fogo e ele teve que conviver com aquilo, e todo dia que ele tocava no assunto, dava para ver a tristeza em seu coração. Não foi um ato premeditado, ele não queria fazer aquilo. Há essa diferença. Não é aquela coisa que você está na rua e você conhece um cara que nunca viu na vida, você resolve ficar com ele, aí fica grávida e resolve tirar o filho por uma decisão precipitada que você tomou. Não é a mesma coisa. Eu recebi um outro comentário. Agora, em relação ao homem, através do pecado que entrou na humanidade, os homens se tornam mal, os homens são mal. Os homens só se tornam melhor através de Jesus Cristo. Dessa forma. Um exemplo dentro de mim, tirando esse exemplo de mim. Eu pensava em crescer, ter as melhores armas, né? Para quem me bater, se alguém na minha família, eu vim cá. Hoje eu não preciso assim. Dessa forma. É a palavra de Deus. O autor até citou um exemplo aqui que aconteceu lá na Ponte Niterói, no Rio de Janeiro. Vou ler aqui para os irmãos para pensar e agir. Você seria capaz de matar alguém para defender sua família? Se você tivesse a oportunidade de desarmar um assassino que aponta uma arma para um ente querido, qual seria a sua reação? Muitos nessa sociedade defendem que bandido bom é bandido morto. Você também pensa assim? Por exemplo, naquele sequestro pelo qual um jovem sequestrou um ônibus com passageiros até culminar em sua morte por um atirador de elite agindo dentro da lei, qual foi a sua reação quando esse jovem caiu morto, depois de receber 3 de 5 tiros disparados, levando à morte? Como estancar esse banho de sangue oriundo do caos social, criando mais leis, ou anunciar a paz que excede todo o entendimento, que está lá em Filipenses 4:7? Olha, é bem notório que às vezes é necessário de usar das condições da sociedade, mas quando paramos para analisar que talvez aquela pessoa não tivesse tido oportunidade, uma vida como nós tivemos, ou uma oportunidade de conhecer a Cristo, nos deixa triste. É claro que a sociedade precisa ser defendida. É claro que é necessário que tenha ali policiais, é necessário que tenha, como eu posso dizer, infelizmente, às vezes os policiais é necessário usar a autoridade que tem. Mas seria bom também que nós cristãos pudéssemos levar essas mensagens, porque quando vemos projetos feitos os radicais que entram dentro das favelas, enquanto policiais entram com revólveres e
e a única forma que eles conhecem de poder mobilizar essas pessoas é através da violência, as pessoas conhecem um outro lado da sociedade, um lado na qual eles têm a oportunidade de conhecer a misericórdia de Cristo. E quantas pessoas que eram traficantes, pessoas que viviam vidas totalmente contrárias à palavra de Deus, hoje eles se converteram e têm levado o Evangelho. Aquele jovem, ele perdeu a vida dele por decisões erradas que ele tomou. Mas e se ele tivesse convertido a Cristo? Olha que arma boa seria para o Evangelho. Quando Ananias, ele conhece a Paulo, Deus ele fala assim: Ananias, vai chegar um rapaz aí que cuida dele. E que Ananias veio e disse: Senhor, será que essa decisão foi certa? Esse camarada tem perseguido um monte de gente, tem falar até de pessoas que morreram através da ordem dele. Aí Deus diz assim: olha, tu cuida dele, que esse é para mim um vaso escolhido, um vaso ungido. E tu vai ver o tanto que ele vai sofrer pela minha obra. 13 dos 26 livros que tem no Novo Testamento foi escrito por Paulo. E talvez mais um, que até hoje não se sabe direito quem foi o autor, mas que os traços da escrita é bem parecido com o que ele usava. Irmão, eu vivi uma situação bem parecida com a Ananias uma vez. Aqui em Juiz de Fora tem um sequestro de massa aqui nos hospitais, parece que é uma cascatinha mais ou menos simples. Eu sei que os reféns ficaram mais de uma semana na mão. Foi parcial. Parcial, né? Mas levaram ali para aquela região da mata ali, né? Eles ficaram mais de uma semana na mão do famoso Popó, que era um grande bandido que nós tínhamos em Minas Gerais. E o Popó se converte ao Evangelho. Depois de muito tempo. Né? E ele veio pregar aqui na igreja de Metodista. E ele ajoelhou perto de mim para me orar por ele. Eu confesso que eu fiquei meio receoso. Complicado. Eu conheci um rapaz, a gente chamava ele de Diego, até hoje eu não sei o nome dele, lá de Alagoas. Esse rapaz, ele era uma pessoa assim, bem problemática. Era querido por alguns, odiado por outros. Certa vez, quando passava um programa na Globo chamado Linha Direta, contou a história de um tal de Marco Capeta, que era uma pessoa que matava policial. E esse moço, ele roubou a casa do delegado e escreveu lá na parede: eu sou primo do Marco Capeta. Queira Deus que ele esteja nos escutando, o negro, lá de Maragogi, Alagoas. E ele assim, ele roubava, ele gostava de usar droga, foi para São Paulo, foi preso uns dias. Deram uma surra dele dentro da cadeia, quebraram os dentes dele. Certa vez ele descobriu que a namorada dele estava com outra pessoa já, cortou os cabelos da menina de faca, e ele era bem problemático. E da última vez que eu vi ele estava me evangelizando, que tinha conhecido Jesus. E estava uma bênção nas mãos do Senhor. Eu confesso que na época que ele veio falar de Cristo para mim, eu digo: rapaz, para com isso, tu vai passar só 2 dias aí, depois tu... E aí usei a seguinte expressão: pau que nasce torto nunca se direito. E da última vez que eu tive a oportunidade de ver e ouvir, ele continuava firme e forte na presença de Deus. Isso porque, irmãos, quem convence o homem do pecado não é nós, é o Espírito Santo de Deus. A diferença, muitas vezes, das pessoas que vivem no mundo do crime, das drogas, que cometeram vários assassinatos e sucessivamente, muitas vezes a diferença é só a coragem, que eles pensam e praticam. Quantas vezes nós não pensamos? Quantas vezes não imaginamos nos vingar de alguma situação? Mas Cristo teve misericórdia da nossa vida e estamos aqui hoje para falar do Evangelho dele. E vamos orar, irmãos, para que Deus também tenha misericórdia dessas outras pessoas. Como cristãos, vamos orar para que essas estatísticas, esses números mudem. Vamos orar para que essas pessoas que praticam tais atos conheçam a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você, cristão, servo do Senhor que está escutando-nos essa manhã, não perca tanto tempo com essa polarização política que está acontecendo aí.
Não pense que o Brasil vai mudar por causa de um presidente, um governador, não sei. A nossa nação vai mudar quando as pessoas que nos lideram conhecer Cristo. E quando os cristãos, servos do Senhor, se mobilizarem num só pensamento também para orar para quem está lá no governo, no poder. Pense nisso. Ore mais, reclame menos, para que Deus ele possa agir em nosso favor, segundo a sua vontade e a sua misericórdia. Amém? Agradeço a oportunidade, eu devolvo o trabalho do pastor, que Deus muito nos abençoe. Bem, vamos então estar encerrando o nosso culto e esta belíssima lição que tivemos. Não matarás, né, meus irmãos? Que nós possamos, como disse nosso irmão, orar por isso. Como nós vimos, cremos que quando tem Jesus no coração, muito provavelmente isso não acontece. Quase 100%. Se a pessoa realmente tem Jesus no coração, vive uma fé em Cristo, ela não pratica essas coisas que nós ouvimos aqui. Então que nós possamos orar para que as pessoas possam ter Jesus no coração e viver uma vida verdadeiramente em Cristo. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento que passamos aqui na tua casa, pela belíssima lição que tivemos, Deus, onde nos exortou a orarmos mais, Deus, a clamarmos mais ao Senhor por vidas que precisam conhecer o Teu Evangelho, para que esse número, Pai, essa estatística absurda que nós vimos aqui, e tantas outras que tem, possam diminuir, quem sabe até mesmo zerar, Deus, para a glória do Teu santo nome, porque nós cremos, Pai, quando a pessoa tem verdadeiramente Jesus no coração, ela não pratica atos tão abomináveis aos olhos do Senhor, Pai. Deus, obrigado, Senhor, por este culto pela EBD. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade, mais uma que o Senhor nos concedeu neste dia, nesta manhã. Que o Senhor continue nos abençoando durante este dia, Pai, nos dando uma paz, tranquilidade, nos dando sabedoria. E que logo mais à noite, Senhor, nós possamos estar aqui com o nosso coração alegre, felizes, e prestarmos um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, porque o Senhor espera isso de nós, Pai, e que tudo, Pai, absolutamente tudo que venhamos a fazer aqui nesta casa, nesta obra, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, uma oração silenciosa, nós estamos finalizando. E até logo mais à noite, se Deus assim nos permitir. Espero que mais